Ok, pessoal, muito boa noite. É com grande prazer que estamos aqui novamente nesses nossos encontros em nosso espaço Caminho da Luz, para nós estarmos conversando esses assuntos esotéricos, transcendentais, espirituais. O tema que nós escolhemos para abordar hoje com vocês é como montar grupos e bases de preservação em locais seguros. Como organizar um grupo de pessoas, né, para estarmos em locais seguros caso os eventos apocalípticos, os eventos proféticos venham a se cumprir, né? Então nós vamos tentar conversar sobre isso hoje. Como organizar esses grupos? Muito bem. Durante muito tempo da minha vida, né, que nós ficamos envolvidos com esse lado espiritual, com essa busca, com esse processo interior, eu sempre tive a intenção de montar projetos, montar comunidades, né, rurais, construir um ashram, uma escola esotérica de treinamento interior, nos moldes do Velho Oriente. E hoje nós nos defrontamos, né, com uma situação bastante adversa, com um momento planetário bastante complexo, onde os sinais proféticos podem estar se acentuando cada vez mais, né? Então, faz-se necessário, se for ocorrer um processo planetário complexo, complicado, uma transição planetária bastante complexa, bastante complicada, que estariam envolvendo, por exemplo, um holocausto nuclear no planeta, estaria envolvendo processos geológicos sem precedentes. Na nossa aula sobre a Arca de Noé aquariana, nós discutimos muito bem essas questões e falamos quais os locais seguros caso esses eventos venham a ocorrer. Mas isso é uma primeira parte do processo. A segunda parte do processo que nós vamos ver hoje é exatamente, muito bem, eu designei um local seguro onde eu posso estar nessas condições lá para que nós possamos, por exemplo, sobreviver de um evento. Mas, para que nós possamos, se esses eventos forem ocorrer, então nós vamos delinear claramente dois aspectos importantes da coisa. Primeiro, vamos dizer que eu simplesmente queira montar um grupo, ir para o campo, para viver uma vida mais alternativa, exatamente como as grandes propostas das chamadas comunidades alternativas, né? Essas comunidades alternativas, elas vão para determinados locais no campo, juntam pessoas, grupos, ideais, para tentar viver de forma mais harmônica, mais em contato com a natureza, sem vislumbrar apocalipse, tá? Então, nós podemos simplesmente estar montando comunidades alternativas, né? Alternativas, sem visar a questão apocalíptica. 2. Eu posso, ao mesmo tempo, tentar juntar as duas coisas. Construir uma comunidade alternativa, né? A opção 2, né? Uma comunidade que seja alternativa, porém, visando o processo da transição planetária. Ok? O processo da transição planetária tem que levar em consideração que sobrevivência nos momentos críticos. Ok? B. Para isso você tem que estar no local correto, né? C. Uma infraestrutura, né, voltada à sobrevivência. Que aí é completamente diferente essa proposta de uma comunidade alternativa simplesmente. Tá?
Entendeu? C, neste caso, o seu grupo tem que ser um grupo de pessoas especiais. Né? Pessoas selecionadas. Porque você não pode aceitar qualquer um. Entendeu? Então é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Nestas bases fundamentais, se você quiser ir para o campo hoje, montar um grupo esotérico, um grupo espiritualista, né, que reúne já a nossa cidade e tal, e tentar fazer um projeto no campo, levar uma proposta de viver alternativamente, tá? É o que muita gente tem feito. No Brasil, muitos grupos, eu acompanhei muitos os grupos, né, comunidades alternativas, eu já fui a muitos congressos de comunidades alternativas para ver como eles trabalhavam, como se estruturavam as regras, as leis que regiam essas comunidades. E nós começamos a perceber uma coisa muito interessante. Raramente as comunidades davam certo. Infelizmente. Quantas e quantos grupos não foram lá para Alto Paraíso, né? Alto Paraíso de Goiás, que é um dos locais que a gente aponta aquela região como uma região segura para o apocalipse. No entanto, eu lembro, na década de 80, 90, muitos grupos foram para lá para montar bases de preservação, principalmente com a ideia de fugir de um possível apocalipse, que na cabeça dessas pessoas era um apocalipse para o ano 2000, 1999, ano 2000. E eu lembro que quando em 1999 não aconteceu nenhum evento apocalíptico, essas comunidades começaram a quebrar. E essas pessoas frustradas porque não teve apocalipse, acabavam voltando todas para a cidade. Então eu começo a pensar da seguinte forma. Em primeiro lugar, por que essas pessoas realmente foram para essas comunidades alternativas? Na verdade, elas não tinham propostas internas nenhuma. Elas não tinham propostas reais nenhuma. Elas estavam com medo do apocalipse e queriam salvar o seu corpinho. Só. Ou seja, o grupo que se formou e as pessoas que se formaram para montar essas comunidades não tinham nenhuma afinidade espiritual, na verdade. As pessoas simplesmente foram lá por causa de um aspecto do terror. O terror as conduziu a esse estado, não a sabedoria. Não a busca de uma transformação profunda no seu interior, no teu ser, na tua alma, com uma proposta verdadeira de trabalho interior, de meditação, de contato mais íntimo com a natureza, mais harmonioso, um contato mais íntimo com as forças do alto, com os irmãos extraterrestres. Porque aquela velha história, tem nego que acha, eu vou para o campo, vou para o paraíso, uma semana que vem estou iluminado, semana que vem estou andando de disco voador. Mas as pessoas se ralam, porque sabe por quê? Porque chega nesses lugares, vê aquele mato, aquela coisa selvagem, tem que pegar na enxada, tem que plantar, tem que acordar cedo. O pessoal fala, tô fora. O cara fica 6 meses, 4 meses lá, já quer voltar para o shopping center. Entendeu? Quer comprar alimento no supermercado, tá louco plantar. Você tá maluco, né? Que eu vou voltar essa vida de peão. Então as pessoas se frustram porque acham no começo que tudo mil maravilha, vai ser a maior festa, né? Maior show, mas não sabe o quanto rala, o quanto é duro. Principalmente se você for uma comunidade que não tem grana, porque tinha gente que fazia isso, os milionários, sabe o que fazia? Iam, montavam a comunidade e pagavam empregado para trabalhar, eles só ficavam lá, tal, fumando maconha, tal, sabe? O que teve de comunidade alternativa, que o ninguém fumar maconha, ficar lá tocando violão. Sabe, a única proposta dos caras era essa, a famosa, né, proposta bicho grilo, né?
Então, o que acontece? São grupos que iam para esses locais sem nenhuma base realmente espiritual sólida. Aí, quando o motivo principal, que foi o apocalipse, o medo da fuga, não aconteceu nada, ruiu profundamente. Eu estudei vários motivos por que grandes comunidades ruíram. Primeiro, como surge uma comunidade? Como surge? Né? Como ela acontece? Então, eu vou dizer as bases para vocês. Geralmente, as comunidades, se formam ou formam-se, né, ao redor de uma pessoa. Ok? Como assim ao redor de uma pessoa? Às vezes, em redor de um guru, de um sensitivo, de um médium que canaliza, um médium que canaliza mensagens espirituais, mensagens. Então, geralmente, se esse médium, em um determinado momento, começar, né, canalizar mensagens apocalípticas, né, vai sensibilizar os seus seguidores e em torno deste sensitivo forma-se um grupo. Tá? Forma-se um grupo. E esse grupo, com o passar do tempo, pode pleitear uma proposta de construir uma comunidade alternativa em locais seguros. Foi o que eu vi muito. Eu vi muito líderes de comunidade com livros escritos, falando sobre o apocalipse, sobre o fim do mundo, patati patatá, certo? Vi muito disso. Até hoje você corre, tem muitos sensitivos, paranormais, que construíram comunidades, famosos, vão em excursões, milhares de pessoas nesses locais. E vi também muitos grupos quebrarem quando o guru ou o sensitivo, de uma forma ou de outra, pisa na bola. Literalmente, como a gente diz, né? Ou seja, o grupo, com o passar do tempo, o seu ego, o seu, sabe, a sua centralidade de forças, aquela coisa toda, ele é o centro das atenções. Esse indivíduo, às vezes, não tem a mínima capacidade de dirigir um grupo. Ele é mesmo um médium, uma pessoa simples, humilde, que canaliza espíritos. E, de repente, o plano espiritual, os grandes mestres, eles não querem dirigir a vida de ninguém aqui. Certo? Nem ficar dizendo o que você tem que fazer nesse mundo. Porque isso é uma coisa puramente nossa. O plano astral não vai interferir dessa forma. E aí os médiums, às vezes não muito bons, principalmente quando os médiums não são muito bons, eles acabam colocando da sua cabeça, da sua intenção, muita coisa na mensagem. Aí começa a dirigir o grupo dessa forma. Não, porque o Espírito disse, porque o Mestre falou, porque ele pediu, ele quer. E aí todo mundo começa a agir de acordo com o que o Mestre lá em cima quer. E aí com o tempo, esses grupos começam a perceber o desequilíbrio do guru, o desequilíbrio do mestre, porque ele se torna um indivíduo descontrolado, perturbado, confuso. E aí as pessoas começam a abandoná-lo, começam a se afastar, sair fora. E chega um determinado momento, às vezes ele fica só, perdido, confuso, e tudo desmorona, às vezes um investimento e uma série de coisas. Eu já vi muito disso acontecer. Porque as pessoas, elas vão em torno, não de si mesmas, elas vão em cima de um fenômeno, por exemplo, um paranormal que seja um fenômeno. Né? Aquele paranormal que fala com o ET, que traz o ET até nós, sabe? Uma coisa assim, fica uma coisa bem dentro desse aspecto. As pessoas não vão construir um grupo
com uma base de fazer um treinamento interior. Elas vão porque acham que no dia seguinte o ET vai baixar lá, o escovador vai levar todo mundo, vai ser a maior festa, entendeu? Contato com o ET todos os dias. E as coisas não são tão simples assim. E quando as coisas não começam a acontecer? Você vai, rala, passa 1 ano, 2 anos e nada, nenhuma luz no céu você vê. Você não tem noção como as pessoas se frustram. Eu já fui em locais no Brasil que os caras falam, nossa, tem disco voador aqui, nossa, puta, pelo amor de Deus. Aí eu vou. Ao invés de eu perguntar para esses caras, eu vou perguntar para o ser humano simples, o cara que mora lá há 20, 30 anos, quanto é que você já viu? Não, nunca vi nada, não. Vou com o outro, você já viu o disco? Não, também nunca vi nada, não. As pessoas falam aí, mas eu nunca vi. Você vai ver que a região acaba vivendo de boatos. De boatos, todo mundo vai para lá em função daquele boato. E o que acontece? Passa o tempo, nada de escovador. Aí vai ver que a vida é dura, recorda, você está no meio do mato, não tem a facilidade da cidade. Você está entendendo? Aí a namorada não quer ficar mais, o marido não quer ficar, a mulher não quer ficar. E aí começa a haver um desequilíbrio nas coisas, uma desarmonia com o passar do tempo. Eu já vi muito isso acontecer. E pior quando as pessoas colocam dinheiro, elas se cotizam. Tem grupos que vai para o campo e faz o seguinte: para comprar uma terra e para construir uma infraestrutura, essas pessoas, elas se cotizam, ou seja, dividem, né? Vamos supor que para comprar um sítio, né, R$200 mil para construir uma infraestrutura para a comunidade, mais R$200 mil, vamos lá, R$400 mil. Junta aí 20 pessoas, cada uma dá uma grana. Você está entendendo? Vai lá, cada uma dá, vamos juntar 10 pessoas, cada uma dá R$40 mil. Mas a hora que essa pessoa vai dizer, passa 6 meses, não quero mais ficar, quero ir embora, tal, quero meu dinheiro, quero a minha parte. Entendeu? Então, começa a quebrar, porque às vezes o grupo não tem dinheiro para dar para o cara. Você está entendendo? Então começa todo um esquema, uma confusão, conflito. Tem hora que o nego vai ter na justiça para reaver dinheiro, para ver as coisas. Sabe? Então, eu já vi tantas confusões dessas, tantos conflitos dessas. Eu já vi grupos processarem o guru depois, sabe? Porque usou, não, nós trabalhávamos que nem escravo lá, sabe? E não ganhava nada para isso. Né? Você está entendendo? Tem casos por aí, se você olhar por aí, se for fazer uma análise, você vai ver pessoas sendo processadas, porque o cara comprava uma fazenda e depois vendia lote. Sabe? Para o cara ficar perto do guru, vendia caríssimos lotes, não é pessoa que vendia barato, não. Pegava uma terra lá no meio do Mato Grosso, que não valia nada, que estava no meio do nada, né? O cara comprava, depois para ficar perto dele você tinha que pagar R$100 mil o lote, né? Porque lá você vai ser salvo. Já começa, tem de tudo, você não tem noção do que tem de tudo nessa situação. Então, com base nisso, eu analisando todas essas formas, essas maneiras, né, realmente a coisa é complicada. Tem um amigo meu, um esotérico, um conferencista, né, chamado Luiz Gonzaga Cortez. Na década de 80, ele era um sensitivo que tinha visões apocalípticas. E ele fazia palestras sobre essas visões apocalípticas. E em torno dele juntou muita gente, né, grupos, né, pessoas. E esse Luiz escolheu 12 lugares no Brasil que ele achava que seriam locais seguros diante de eventos apocalípticos. E
construiu um projeto teórico chamado Projeto Alvorada, cuja intenção era construir bases de preservação em locais seguros, nesses 12 pontos que ele tinha escolhido. E cada uma dessas bases deveria conter um grupo bem estruturado, bem organizado, né, que estaria seguro nessas condições para transitar um período crítico da humanidade. Muito bem. Ele construiu, até projetou arquitetonicamente toda a estrutura de uma dessas bases operacionais, o que uma dessas bases deveria ter, deveria possuir, em termos técnicos, em termos científicos, em termos de enfrentar as situações de crise, como deveria ser construído para que houvesse segurança, um estoque de alimento, estoque de água, toda uma questão fundamental. Bom, só que esse projeto era um projeto extremamente caro, financeiramente caro. Bom, resultado. Na década de 80, ainda já estava 20, 22, 18 anos, né, na época do ano 2000. Então, uma coisa, todo mundo achava que o ano 2000 poderia ser um ponto de convergência. Mas mesmo assim, ele lutou, eu lembro que ele trabalhou, ele veio fazer conferências que eu organizei na cidade de Campinas, andou pelo Brasil inteiro e não conseguiu, presta bem atenção, juntar nenhum grupo que estivesse realmente disposto a se organizar e a bancar financeiramente um projeto desse porte. Tá? Muito bem. Era um projeto grande, o dele. Então, com isso eu percebi que ninguém ia tirar um tostão do bolso para fazer projetos dessa natureza enquanto a água não batesse na sua canela. Né? Enquanto os eventos não estivessem explodindo, aí as pessoas talvez se sensibilizariam em fazer alguma coisa. Mas aquela velha história, elas estariam fugindo, não estariam montando uma estrutura para viver alternativamente, para uma transformação espiritual sua. Elas estariam simplesmente em fuga de um processo apocalíptico. Muito bem. Estudando tudo isso, vendo como o ser humano se comporta, eu também participei de uma comunidade alternativa que funcionou durante uns 2 anos, né? Com um grupo de umas 40 pessoas. E estruturalmente a coisa era muito boa, muito gostosa de se viver, se encontrar no campo, estar ali, tá? Mas foi muito engraçado como que as coisas começaram a dar errado. As coisas começaram a dar errado e haver conflito entre as pessoas, não pelo ideal do que nós estávamos fazendo, mas por questões totalmente bobas. Presta bem atenção. Olha, você está paquerando a minha mulher. Você não sei o que tem. As brigas começavam entre as pessoas por coisas tão idiotas, sabe? Que, de repente, as pessoas se percebiam que elas não conseguiam viver em grupo. Faltava muita coisa. E aí elas brigavam entre si. E, não, vou embora do projeto. Tudo bem, você vai embora do projeto. E a grana que você deixou, o trabalho que você deixou? E agora? Ah, vamos vender para outro. Quem quer comprar? Quem quer entrar? É difícil, às vezes não tem quem quer entrar. Então, as coisas foram degringolando, a discussão aqui, problemas cá, problema colar, ou seja, descrença, um começa a ficar descrente nas ideias, no ideal, no projeto. No começo vai tudo bem, depois de 6 meses, já não quero mais isso, já não sei se eu estou, sabe? O cara muda de ideia, ele tem o direito, mas ele tem todo o direito de mudar de ideia, certo? Só que o que acontece? A coisa começa a
quebrar os ideais fundamentais, principalmente porque tudo foi feito em forma grupal, em forma de uma comunidade. Certo? Né? Eu lembro de amigos que começaram a montar uma comunidade dentro do meu trabalho. Aí saíram, foram montar lá para São Tomé das Letras. Montaram, compraram uma terra, ficaram. Só que tem o seguinte, hoje só tem uma pessoa lá, o resto dos iniciantes, todos saíram. Se você fizer uma pesquisa em comunidades alternativas, que começaram, estão até hoje, por mais de 10 anos, funcionando harmonicamente, você vai ver que é muito difícil. Com os mesmos ideais, com as mesmas pessoas que iniciaram o projeto, né? Então as coisas complicam. Em pontos extremamente confusos. Muito bem. Então, eu comecei a pesquisar e a falar assim, poxa, como é que nós vamos fazer então, na hora que se o mundo entrar em crise? Não temos nada organizado, tudo desestruturado, não há dinheiro para fazer uma base realmente de acordo com os níveis de subsistência. Imagine uma base, é como nós estamos calculando, presta bem atenção. Se eventos apocalípticos forem acontecer, vamos só supor por hipótese, você teria que em determinado período crítico, no período crítico, nós teríamos que ter estoque de alimento, né? E o que nós chamamos de uma logística geral. Essa logística geral, você não tem noção quanta coisa é. Por 2 anos. Se você tiver um grupo com 50 pessoas, você não tem noção quanto você vai gastar para fazer isso. Em primeiro lugar, vou montar uma comunidade, vou para o campo. Sim. Mas nós vamos arrumar dinheiro onde depois? Você vai plantar feijão? Você vai plantar arroz? Você vai vender arroz? Vai competir com os produtores? Então, se você fizer uma análise por 2 anos, um número de 50 pessoas, quanto de dinheiro você não vai ter que investir? E sabe o que eu analisei ultimamente, analisando as comunidades alternativas? A maior parte das pessoas que tinham capacidade para largar a sua vida na cidade e ir para uma comunidade alternativa, que tinha um peito para fazer isso, na maioria era gente muito pobre, sem grana. Cara, não tenho nada a perder, estou pagando aluguel em São Paulo, na cidade, estou numa vida desgraçada, vou para o campo. Então o cara vai nessa aventura, porque ele não tem emprego, ele não tem nada na cidade. Ele tem um cara que já está solto, descomprometido. Então ele vai. Só que ele chega lá, ele não tem um puto do tostão para investir. Eles ficam vivendo nessas comunidades extremamente paupérrimas. Faz uma casinha de barro, tijolinho, nem reboque o nego tem para passar, para pintar. Faz uma coisa super alternativa e fica lá, às vezes fumando uma maconha. Às vezes não é uma proposta realmente esotérica. Sabe? Eu começava a analisar, poxa, tudo bem, né? Mas como que você vai arrumar essa grana? E quando as pessoas vão para essas comunidades, as comunidades não têm fonte de renda. Vai ganhar o quê? Vai fazer artesanato, vender artesanato? Às vezes você precisa juntar 200 conto para comprar uma estrutura sofisticada. Não tem. Então, as comunidades montadas que eu analisava é extremamente, vamos assim dizer, usar o termo, na porra louca. Né? É bem na porra louca mesmo. Sabe?
Quando você pegava um grupo de pessoas mais intelectualizadas, ex-engenheiros, médicos, tal, que ia tentar, aí você via que a coisa tinha dinheiro investido. Mas eles faziam o seguinte também. A comunidade desses caras era a casa de campo deles. Sabe, casa de campo? Eu construo lá, eu faço lá, mas não vou largar minha vida na cidade aqui não. Eu estou fazendo aquilo lá só para mim, se der pau eu corro para lá. Vocês estão me entendendo? Era simplesmente a casa de campo do cara. Aquele cara que tinha muito dinheiro já ficou com medo do apocalipse, por via das dúvidas, eu vou investir lá, né? Não vai me faltar grana mesmo. Mas só que eu não vou para lá não. Não vou ficar no mato, não. Meu negócio é cidade e tal, tem meu emprego aqui e tudo. Estou fazendo lá, juntamos um grupinho aqui, porque nós fomos lá, você está entendendo? Vamos garantir, né? Se coisa começar a correr lá, né? Tem nossa casa, nossa chacrinha lá para ficar lá. Já vi muito disso. Já vi muito disso. Pessoas que não tinham o mínimo de trabalho interior. Eles usavam a sua grana. Eu conheço americanos e europeus que compraram fazendas enormes nessas regiões e a terra está lá. Eles não construíram nada. Só compraram. Tem grana? Não, deixa eu comprar. Na hora que começar a ficar feio, aí corre para lá. Sabe aquela coisa? Aquela bem... E assim, gente, eu vi tantos grupos, tanta desordem nesses grupos, ou seja, tantas bases fundamentais desses grupos tolas. Não tinha como ir para frente isso. Ia quebrar mais cedo ou mais tarde mesmo, porque não tinha lógica, né? Muito bem. Então, eu, Laércio, devido ao fato de eu ser um sensitivo, falar sobre esse assunto, né? Falar sobre o Apocalipse, ter muitos trabalhos em cima das profecias, da transição planetária, discutir tudo isso com vocês. Vocês não têm noção quantas pessoas chegaram para mim, Laércio, mas aonde que você vai? Eu estou só esperando você ir. A hora que você for, você me chama que eu vou junto. Eu quero ir lá morar com você, eu quero ficar na sua comunidade, eu quero ir lá, tal, porque eu não vou ficar aqui. Então as pessoas estavam todas esperando o Laércio ir. Ou seja, eu é que tinha que resolver o problema delas. Ou da humanidade, vamos assim dizer. Ser o salvador da humanidade, né? Mas tem aquela velha história, o professor Laércio aqui vem de uma família extremamente humilde, não tenho dólares no banco, certo? Nunca na minha vida eu aceitei doação nenhuma de ninguém, e não é hoje que eu vou aceitar. O meu trabalho é o meu trabalho, eu só me sustento com o meu trabalho, com meus cursos, com minhas aulas, porque eu sou um professor. Eu sendo um professor, eu vou ganhar minha subsistência como um professor. Dando aulas, dando cursos, dando palestras, né? Esse é o meu trabalho. Você está entendendo? É aquela velha história, o Al Gore não deu uma palestra. Você sabe quanto que o Al Gore cobra para uma palestra? Esses caras cobram de 15, 20, 30 mil dólares para dar uma palestra. E vocês ainda acham caro pagar R$ 25 no meu DVD. Né? Vai convidar uns caras desses para dar aula, para dar uma palestra. Vai convidar o Pelé, Edson Arantes do Nascimento para dar uma palestra de futebol. Você vê quanto você tem que pagar para esses caras? Entendeu? Então, o professor, ele vive do trabalho dele de professor. Eu nunca aceitei doação de ninguém, não vou aceitar. Então eu bolei um esquema, né? Como que eu vou fazer o meu projeto? Eu tenho um projeto de montar um trabalho, certo? Montar um ashram, que é uma escola, dentro das bases que eu proponho, num local no campo. Seria uma escola alternativa junto à natureza. Mas, como eu já vou para a natureza, então eu já vou montar esse trabalho meu no lugar certo, na posição certa,
em função de um apocalipse ou não. Então veja bem, o fato de eu ir para o campo, montar um projeto, uma escola, um trabalho, vai levar em consideração as seguintes coisas. O meu trabalho. Primeiro, eu vou para o campo porque essa é a minha proposta de vida. Ó, minha proposta de vida. Com ou sem Apocalipse. Certo? Eu sou uma pessoa que sempre morei no interior, aqui na cidade de Limeira. Morei um tempo em Campinas e só um pouquinho de tempo em São Paulo, que já foi suficiente para me ver que eu não tenho nada a ver com aquele negócio lá. Eu fui mais para São Paulo para levar as ideias, levar a mensagem no máximo. Essa é a minha proposta de vida. Porque lá eu quero montar tudo o que eu faço hoje aqui em Limeira. Eu dou aulas de Kung Fu, aulas de Tai Chi, nesse nosso espaço Caminho da Luz. Vai ser simplesmente o espaço Caminho da Luz. Né? Que nós vamos chamar de campus avançado. Ok? É o nosso campus avançado. Nós vamos transferir toda a nossa proposta de vida para esse local. Lá nós vamos, estar junto à natureza, ou seja, envolvido com uma vibração e uma energia especial. 2, nós vamos estar praticando, a proposta é praticar a espiritualidade, praticar Tai Chi, praticar yoga, praticar o Kung Fu de uma forma bem esotérica, praticarmos a meditação, praticarmos a alimentação natural, agricultura orgânica, Nós vamos estar lá na agricultura orgânica, Entendeu? Então nós vamos estar numa proposta de treinamento interior. Nós não vamos para esse lugar fugindo de absolutamente nada. Nós não vamos fugir de Apocalipse, certo? Nós vamos simplesmente continuar um trabalho que eu já faço há 30 anos. Há mais de 30 anos eu faço isso. Então o meu projeto é transferir essas coisas para um local. Só que eu comecei a analisar como que eu ia fazer isso, Porque você não tem noção de quantas pessoas que me ouvem e querem ir morar comigo. Se eu falar assim, olha, eu estou num determinado lugar, montei uma comunidade, parece 10 mil pessoas na porta querendo ir morar comigo lá no mato, no mesmo lugar. Se acha que tem condições? Aí vocês vão perguntar para elas qual vai ser seu processo de seleção. Quem é que vai morar na sua comunidade? Quem vai ficar com você, Laércio? Você já pensou que coisa difícil para mim, né? Quem que eu vou decidir que vai ficar comigo? Vou decidir pela mais bonita, pela mais feia, pelo mais rico, pelo mais pobre? Como é que vai funcionar o critério? Tudo isso gera polêmica e gera conflito. Porque todo mundo quer. E se a situação de crise começar a apertar? Vai vir 50 mil na minha porta. Porque sabe que o Laércio tem conhecimento, tem essa espiritualidade, tem experiência para orientar as pessoas, então todo mundo quer convergir para lá. Então eu fiquei também acuado. Por exemplo, até hoje eu nunca falei aonde eu vou montar o meu ashram. Porque se eu tivesse falado, o povo já tinha corrido para aquele lugar,
comprado um monte de terra e ficava só esperando o Laércio chegar. E o fim do mundo também, né? Você está entendendo? Tudo é muito complicado. Né? E vocês não têm noção o que ia acontecer. Inflação imobiliária. Um pedaço de terra que estaria custando, na verdade, lá 10 mil reais, você ia pagar 100. Só de especulação. Porque você não sabe que a pessoa vê dinheiro, cifrão, para ganhar dinheiro em tudo. Né? Entendeu? Então, na verdade, eu fiz a seguinte proposta do meu trabalho. O que eu vou fazer, e é um conselho que eu dou para vocês. Querem organizar um trabalho? Querem organizar algo para dar certo? Eu vou fazer assim e vocês vão ver se funciona desse jeito ou não. Depois vocês fazem um estudo e fazem uma análise. Cada um de vocês. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu, Laércio, eu vou comprar uma terra. Num lugar que eu acho razoável. Primeiro passo. Só que essa terra aqui, eu vou comprar com o meu trabalho. Com o meu esforço. Sem aceitar doação de ninguém. E aqui, simplesmente vai ser a minha casa. Vai ser o espaço Caminho da Luz, na qual eu vou dirigir de acordo com as minhas normas, de acordo com a maneira que eu acho ideal para o trabalho. Ninguém vai dar palpite. Porque as comunidades quebraram porque todo mundo queria dar palpite e ninguém conseguia fazer absolutamente nada. Só dava briga e confusão. A democracia, nesse caso, ela é tão salutar, mas destrói ao mesmo tempo. Porque sempre vai haver oposição. É o que vocês estão vendo no Senado brasileiro, né? Democracia, a falsa democracia, aquele modelo democrático que só se discute os ideais de cada um e não faz nada. E ninguém faz nada. Só faz se comprar para deputados, se vender não sei o quê e tal. É tudo interesse, é um interesse louco. Né? Complicado. Muito bem, então aqui vai ser minha casa. Aqui eu vou construir com o meu trabalho, a minha escola, toda a proposta. As pessoas que quiserem vir, usufruir dos cursos, dos workshops, dos trabalhos, né, dessa localização, do que nós vamos focar de luz, nós vamos fazer um trabalho intenso na área de ufologia, na área da pesquisa de ufologia esotérica. Né? Tem um trabalho interessante que no meu projeto que é chamado Câmara de Contato, né? Que é exatamente um projeto de planejamento de contato com forças superiores. Entendeu? Quando a coisa é assim, o que acontece? Pode vir um monte de gente. Pode convergir de acordo com a capacidade e a estrutura que tiver aqui. Para 100 pessoas, 200, 300 pessoas, para vir aos finais de semana. Ninguém vai morar aqui. Vai morar aqui um grupo que eu selecionar, mas um grupo muito pequeno. Mas esse grupo que vai morar aqui não vai ser dono de nada aqui. Isso significa assim, que a hora que esses caras quiserem ir embora, pode ir que a comunidade está do mesmo jeito. Sabe? Porque vai chegar pessoas e falar para mim, Laércio, eu quero ficar um tempo aí, mas eu não tenho grana nenhuma, não tenho tostão nenhum no bolso. Como é que eu faço? Falar, muito simples, você pode vir, você vai trabalhar, você vai ajudar a manutenção aqui, você fica um mês, você come, dorme, treina, aprende, faz os cursos que nós oferecemos, mas você também contribui com o seu trabalho. E tem aquelas pessoas que vão chegar lá e falar, não estou afim de trabalhar no campo, não, de carpista, você está maluco, eu vim aqui para meditar, legal, você tem grana, você quer ajudar? Ah, não, eu posso pagar tanto, legal, você vai pagar o curso então, paga a estadia, alimentação, aí vai ser uma escola, com pés no chão, que tem que ter dinheiro para se manter. Você está pensando que você constrói um treco desse, isso aí vai quase 500 mil reais para montar uma base razoável de funcionamento, com infraestrutura. Porque o cara que chega lá e quer banheiro limpo, ele quer tudo certo, fino, certo? Agora,
Você está pensando que o cara chega lá, ele vai no meio do mato para fazer cocô? Ele não vai, ele vai querer um banheiro chique, limpo e tal. Só que você se esquece que para isso eu vou ter que fazer uma fossa cética, vou ter que gastar uma puta grana, certo? Vou ter que fazer uma infraestrutura de energia elétrica, de aquecimento solar, de energia alternativa. Todo esse processo é muita grana. Por isso que até hoje eu não fiz ainda. Porque eu estou me reestruturando, trabalhando, juntando fundos. Aí, vamos supor que você fala assim, mas Laércio, eu quero estar perto, eu quero ficar nessa... Então você vai fazer o seguinte, você não vai ter nenhum vínculo comigo. Geralmente nós vamos montar num determinado lugar, aí tem uma cidadezinha aqui perto, tem outra cidadezinha aqui perto, tem muita terra aqui em volta. Se você quiser, você muda para essa cidadezinha, você sempre vai estar perto do projeto. Se você quiser, você compra uma chacrinha, um pedacinho de terra aqui. Aqui vai ser a sua casa. Aqui vai ser a sua casa. Então, o que pode estar acontecendo? Esse núcleo começa a crescer ao redor. Eu não tenho nada a ver com as terras que tem aqui do lado. Não vou vender terra para ninguém. E se tiver para vender, se o cara não quiser vender também, não sei quem que é o dono que vai estar ali. Aí, naturalmente, essas comunidades, esses grupos se formam ao redor para usufruir do ideal que está aqui. Assim funciona, sabe por que funciona? Porque não dá briga e não dá encrenca. Porque você é o dono do seu pedaço, sua casa. Você só vai lá para fazer os treinamentos, viver, pode ficar no alojamento. Porque aqui tem muita gente que quer levar a esposa, cachorro, gato, sogra, marido, tio, parente, cunhado. E são pessoas às vezes, que não têm nada a ver com o projeto. Nesse caso, você pode levar. Leva sua mulher, sua velha, todo mundo aqui. Você vai ver que só você vai se identificar com o negócio lá. Raramente você vai conseguir levar muita gente. Mas pelo menos você não leva pessoas lá que vai atrapalhar e encher o saco. Entendeu? Então, assim funciona porque parte do princípio que as pessoas ainda continuarão independentes de suas próprias vidas. E o trabalho não vai ser quebrado, porque 2 ou 3... Se a gente tivesse cotado, dividido para comprar as terras em conjunto, fazer uma comunidade mesmo, você não tem noção dos níveis de conflito e a comunidade quebra depois de alguns anos, meses ou anos. Aquilo não tem jeito de quebrar. Porque enquanto eu viver, vai funcionar. Como Osho. Enquanto o Osho viveu, a comunidade do Osho existia. Depois que o Osho morreu, agora não sei como é que funciona. Quanto tempo vai durar? Tem mais essa. Porque as divisões internas começam a ficar muito grandes. Quem dirige, quem manda, quem não manda, vai fazer desse jeito, não vai. Quando o mestre existia, ele fazia do jeito dele e acabou. O resto era discípulo, certo? Não gostou? Vai procurar outro mestre, outra casa, outro lugar, outro acha. Né? Mas você não manda aqui na comunidade. Ou seja, era o mestre que coordenava os trabalhos. E as pessoas iam nesse local em função do treinamento que aquele instrutor, que aquele mestre, que aquele guru favorecia. A Índia funciona assim. Os gachas na Índia sempre funcionam nessa base. É a casa do mestre. O termo até ashram é chamado de casa do mestre. Então eu quero fazer algo assim. E tenho certeza, se você pegar esse tipo de módulo, vai dar certo. Porque você pode pegar um grupo, olha, você pega um grupo, você faz o seguinte, vamos supor que você tem um grupo de 20 pessoas que quer montar uma comunidade. Você não monta a comunidade, faz cada um comprar um pedaço de terra junto, perto. E cada um tem a sua independência. Aí você pode até criar um clube único. As pessoas podem fazer o seguinte, isso aqui, ó. Olha que interessante, é um jeito completamente novo de montar a comunidade. Você faz o seguinte, você é dono da sua terra, 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 você é dono da sua terra. Aí, você pode ter uma coisa que chama de coisa comum. Mas ninguém é dono disso aqui. Ninguém é dono. Aqui pode ser feito um salão, lugar para ter cursos, treinamento e tal. Essas pessoas moram aqui, elas são donas disso aqui. Aqui ninguém é dono.
Portanto, no estatuto você já faz isso. O dia que você quiser ir embora, vender sua chácara, não tem problema nenhum. Aqui você não vai mexer. Porque nesse local você vai trazer professores, instrutores, pessoas para dar curso, para dar palestra, para te ensinar, para a comunidade crescer. Porque se a comunidade não tiver esse dinamismo de mestres e orientadores, a comunidade quebra. Porque o povo vai lá, começa a ficar fumando maconha e vira a barriga para o ar, ninguém quer fazer nada. Por isso que às vezes as comunidades sempre se formam em torno de um líder, que sempre às vezes é um comunicador esotérico, é alguém que converge forças, que ele é o centro da atenção, é o centro da luz. Se não tiver ele, eu às vezes me pergunto, o que seria a comunidade do Trigueirinho sem o Trigueirinho? Vocês estão entendendo? Fica um negócio morto. Né? A comunidade do Osho sem o Osho. Eu conheço amigas minhas que conheciam o Osho pessoalmente, que iam para a Índia quando ela... E ela fala assim para mim, Laércio, agora você vai lá, a luz se apagou. É um negócio estranho. A comunidade não é mais a mesma. A luz se apagou, o homem não está mais lá. Entendeu? A luz se apagou. Portanto, as pessoas têm que aproveitar muito bem o mestre vivo. Porque quando o mestre vai embora, os discípulos, cara, ficam olhando para a cara do outro, pô, não vai, o que nós vai fazer? E agora? Porque quando o mestre estava, ele resolvia tudo, ele era a direção, né? Ele era a luz, ele guiava as pessoas. Mas quando ele vai embora, nossa, perde o centro. Entendeu? Então, eu sinto, pela minha experiência de vida, que assim, se o momento de crise começar a chegar, essas pessoas vão ter capacidade de se unir, se integrar fortemente e resolver as questões. Porque as pessoas, sabe por que eu estou falando isso aqui, desse jeito? Porque antes de qualquer crise, ninguém investe num trabalho mais profundo, ninguém bota o seu dinheiro para valer lá. Porque é uma coisa hipotética, talvez, pode ser, não sei, quem sabe se é verdade, se vai acontecer mesmo. Essa dúvida faz com que as pessoas não invistam profundamente nesse processo. Então, assim, é uma coisa menor, em menor escala. Olha, eu já vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais gente você juntar no teu grupo, pior vai ser. Ou seja, a confusão e o conflito é diretamente proporcional ao número de pessoas que você enfia no seu grupo. Por isso, o melhor grupo de todos é você sozinho. Nem a esposa dá para levar às vezes. Porque é um karma que a gente arrasta na vida às vezes. Né? Quantos amigos meus quiseram fazer transformação e a esposa... Eu não vou, onde você viu? Eu vou para o mato? Você está maluco que eu vou para o mato? Acabou, né? O cara está preso karmicamente àquela coisa. Ou ele dá um bico na mulher e vai sozinho, ou acaba o casamento, faz um inferno, né? Quantas pessoas eu percebo que não conseguiram fazer essas mudanças, ou não vão fazer essas mudanças por causa dessas prisões sociais, culturais, kármicas, vamos assim dizer. Por quê? Às vezes, você tem tua família hoje. Quantas pessoas têm família? Tem um filho de 14, 10. Ô filho, você está louco que eu vou morar numa comunidade dessa? Eu quero mais as minhas amiguinhas, meu shopping center, ficar aqui. E aí? Você está vendo quantos problemas tem? Você está pensando que é fácil montar uma comunidade e morar lá? Principalmente se você quiser levar a tua família? Porque você pode ser o cara que acordou, que está a fim de fazer uma transformação profunda em sua vida. Mas nem todos os que estão ao seu lado estão no mesmo momento que você. Você está me entendendo? Portanto, eu digo uma coisa para vocês. Grande parte dessa infraestrutura de um momento de crise, ela não vai existir no Brasil. Se o apocalipse vier para valer, ele vai pegar todo mundo de calça curta e de surpresa. Ninguém vai ter bases, vai ser raro os grupos que vão ter alimento estocado, base, lugar seguro, infraestrutura, de tal maneira para suportar uma crise. Não vai, não vai.
Eu já estou há mais de 30 anos nesse caminho, eu não vi ninguém investir realmente pesado nessa direção. Não vai investir. E na última hora, cara, não dá tempo. Por isso que eu falei para vocês, nós aqui no Brasil, nós vamos ter que aprender a sobreviver da forma tupiniquim. Vai ser a Arca de Noé tupiniquim. Nacional, verde e amarela. Não fique sonhando em gastar 250 milhões de dólares, igual os americanos, suecos, todo mundo gastam para construir as bases de preservação, locais seguros. Pode esquecer que não vai ter. Você vai ver quando a coisa pegar, o bicho pegar, êxodo urbano, todo mundo fugindo para essas regiões, que urucubaca que vai dar. Engraçado que uma das grandes visões que esse nosso amigo Luiz Gonzaga Cortese tinha, que ele falava claramente nas palestras para nós, era a seguinte: ele via o Brasil, ele tinha uma visão do Brasil. Esse meu amigo Luiz Gonzaga, ele tinha umas visões que ele via um êxodo urbano em massa. Só que esse êxodo urbano era gente fugindo a pé das grandes cidades. Porque a crise chegou num tal nível que ele dizia assim que as grandes cidades não podiam ser abastecidas, não tinha como abastecer, não tinha como haver o equilíbrio da sociedade, manter o equilíbrio, não tinha o supermercado tudo saqueado, acabou durante um tempo. Aí as pessoas, a cidade grande não dá para viver, então elas começaram a fugir, não tinha carro não tinha combustível, então as pessoas fugiam a pé. Fugiam a pé, crise climática, confusão. E essas pessoas iam embora a pé. Agora, você imagine milhares de pessoas saindo das grandes cidades, fugindo a pé para o interior, que não tem também uma infraestrutura para suportar todo esse êxodo. A infraestrutura de comida, alimento. Você imagine como as pessoas estarão nesse dia, né, para comer um pedaço de pão. Às vezes matando para comer um pedaço de pão, sabe? Gente com criança no colo, morrendo de fome. Se tiver arma na mão, o conflito vai ser complicado. Como que vai estar essa situação? É você ver, olha no Nordeste quando tem a seca lá e os saques que as pessoas fazem em caminhões, carro, quando acontece aqueles problemas em massa. Uma situação dessa seria muito difícil. Como a gente vai poder se organizar num momento de crise como essa para enfrentar uma situação caótica dessa? As pessoas vão para o interior achando que no interior talvez tenha mais condições de ter comida, condições de arrumar alguma coisa, tal. Mas a gente não sabe como vai ficar a situação, como é que o equilíbrio disso vai acontecer. Por isso, num momento de crise, se você estiver num local adequado, né, dependendo do lugar que você esteja, você pode ser alvo de muita gente vindo nessa direção, de um afluxo urbano, né? Porque você acha que só você que assiste as profecias, só você que sabe, a hora que a crise começar a dar, a televisão, a Rede Globo, todo mundo vai falar, o lugar mais seguro, gente, é esse, viu? Olha, se der um terremoto nesse porte, se a onda chega, vocês correm tudo para essa altitude, para esse lugar. Você acha que é só Laércio que sabe? Na época todo mundo vai saber que os lugares mais seguros serão esses que eu apontei. É como se o Brasil inteiro fosse para aquele lugar. Se tiver tempo para fuga, se não pegar a gente de surpresa e morrer muita gente de surpresa, mas mesmo os sobreviventes vão começar. Essas regiões ficam superlotadas. Como é que nós vamos trabalhar isso? Vai ter comida para todo mundo? O governo vai conseguir suprir isso até quando? Tá? Por isso, uma das coisas, se você tiver uma base dessa, pequena, você vai ter que estocar alimento e remédio, você vai ter que fazer isso de forma secreta. Ninguém pode saber onde é que está. Se vier saqueador, gente para saquear, você pode entrar aí, não tem nada, nós também estamos passando fome. Mas se você estiver escondido no lugar X específico, onde ninguém vai encontrar, agora tem o que a gente teria que fazer numa situação dessa. Eu fico pensando, né? Você com alimento estocado e um monte de gente morrendo de fome ao seu lado. Como é que você vai agir? Você vai pegar o seu alimento e dividir? E depois de um mês a gente vai morrer todo mundo junto? São decisões muito difíceis que a gente só vai saber na hora como que a gente vai agir. É difícil prever como é que você vai agir.
É difícil prever como a nossa comunidade vai agir. Você vai defender sua comunidade com armas? Você vai botar nele com metralhadora lá? Aqui você não vai entrar? Você vai matar pessoas? Você sempre defendeu a paz, a harmonia, a luz? Porque eu sempre falo para vocês, é muito fácil ser herói em tempo de guerra, em tempo de paz. Mas eu quero ver você ser herói em tempo de guerra. Eu quero ver quando a situação ficar crítica, como você vai agir, como o teu espírito vai agir, como a tua alma vai agir. Portanto, por isso que eu falo para vocês o seguinte, a primeira coisa, quando a gente vai para o campo, agora, olha, você tem que trabalhar isso, cara. Você tem que trabalhar a tua alma, teu espírito, teu interior, teu ego. Você tem que começar a entrar em contato com forças superiores. Porque, olha, se a coisa ficar feia mesmo, só a intervenção superior realmente pode nos ajudar. Porque se depender só de nós, a coisa vai ser complicada. Sabe, a coisa vai ser complicada. Uma vez eu vi uma reportagem sobre os campos de refugiado lá da África. Coisa de 1 milhão, 2 milhões de refugiados que saem de um país refugiado pela guerra, outro país, morando em tenda, em barraca, durante quantos anos, com aquela crise de água, tem que vir alimento de fora da ONU e tal, e os neguinhos na maior pobreza, vivendo daquele jeito. Pode ser que isso seja o nosso futuro, se a situação de crise, né? Porque é complicado. A gente não sabe como é que a gente vai, né, passar por essa situação. Portanto, a coisa mais importante a fazer agora, o primeiro passo a dar para quem está preocupado com essas coisas, monte um trabalho para crescimento interior. Porque o que você precisa não é fugir de nada, você precisa crescer espiritualmente primeiro. Tá? Não adianta você falar, não, eu estou com o Laércio falou, olha, eu estou morrendo de medo desse negócio de apocalipse e tal, vou montar um grupo, quero montar aquele lugar seguro. Não adianta, isso é bobagem. Procure agora, nesse momento, fazer a sua transformação interior. Investir na tua alma, no teu espírito, no teu crescimento real e verdadeiro. Quer ir para o campo? Sim, é muito legal, porque nós vamos ter um processo diferente, diferenciado no campo. Mas você tem que estar pronto para isso também, para essa proposta. Esse trabalho interior vai ser importante nos momentos de crise. Porque nos momentos de crise, nós vamos ter a capacidade de contatar com as forças espirituais, para saber o que é que a gente vai fazer realmente, quais os verdadeiros passos que nós vamos dar. Será que o plano superior, será que os ETs vão estar prontos para nos ajudar? Numa situação de crise dessa, mundial, planetária? Pode ser que sim. E se sim, vão ter que haver os intermediários, ou seja, aquelas pessoas preparadas espiritualmente para fazer a ponte entre a massa e o ET. Você está entendendo? Porque essa massa não tem condições psíquicas de entrar em contato com o ET. Né? Então, talvez nós sejamos um grupo que no momento de crise nós vamos conhecer remédios naturais, nós vamos ter grupos que manipulam curas energéticas, então nós vamos ser úteis para essa população decadente, que talvez vai estar enchendo essa região. Nós vamos ser os trabalhadores e os operadores com condições de auxiliar de verdade, porque o remédio vai acabar, né? Acaba um monte de coisas, e a gente vai ajudar da melhor forma possível, dentro da nossa capacidade alternativa. Né? Porque nós vamos saber produzir água de forma alternativa, nós vamos produzir energia de forma alternativa, e nós vamos ter um sistema operacional razoável para servir nos momentos de crise. Porque nós temos que entender que talvez nós sejamos os precursores de uma nova era, os precursores da era da luz. Então nós temos que estar na luz também. Nós temos que trabalhar essa nossa luz interior. Às vezes o chamado apocalíptico, chamados apocalípticos ou profecias apocalípticas, elas na verdade são alertas para que o homem possa acordar para o seu verdadeiro papel na Terra e no universo. As profecias apocalípticas, elas dizem o seguinte, olha, tudo isso que você construiu, toda essa sociedade fantasiosa que você construiu, pode acabar a qualquer momento, pode quebrar a qualquer momento, mostrando que ela não tem sustentabilidade, não tem valor nenhum. Ou seja, todo mundo investiu para construir as grandes cidades, mas isso pode cair a qualquer momento.
Um terremoto pode arrasar tudo. Uma bomba atômica pode acabar com toda a festa. Você está me entendendo? Então o homem construiu, ou seja, os seus alicerces em bases muito frágeis, que podem ruir a qualquer momento. Mas se a humanidade tivesse construído espiritualmente um alicerce interior, nenhum terremoto, nenhum apocalipse destrói. Então esse é o meu conselho. Tá? Primeiro, tente montar grupos para fazer trabalhos interior no campo. Não para fugir de apocalipse. Não, que o apocalipse não seja isso. Porém, você pode construir as duas coisas. O trabalho espiritual e estar no lugar certo na hora certa. Só isso. Mas o meu conselho é, os grupos só vão funcionar se tiver boas bases espirituais. E uma estrutura organizacional que realmente funcione e possa perdurar por muitos e muitos e muitos anos. Sem que, de alguma forma, ela tenha quebras. Ela vai quebrar o projeto, vai ser jogado fora e vai crescer mato. E os negros vão vender para depois esse projeto seu para criar gado. Tá? Pense nisso. Pense nisso e vocês vão ver que não é fácil montar esses grupos, essas comunidades. Agora, portanto, não crie o motivo apocalíptico para você fazer isso. Mas crie esse motivo. Por quê? Porque se não houver apocalipse, se os planos cósmicos mudarem, se alterarem, não houver apocalipse nenhum, você vai estar vivendo numa proposta de crescimento interior, uma proposta de treinamento superior. É o que eu tenho ensinado aqui nesse meu espaço, em qualquer lugar que eu estiver. Tá? É isso que eu tento propor para as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu falo do apocalipse, eu falo da transição, mas é uma coisa que eu nunca gostaria que acontecesse para a humanidade dessa forma. Eu gostaria que nada acontecesse e que as pessoas pudessem estar prontas para receber as influências e o contato com as inteligências do alto. Que os humanos descobrissem a existência do verdadeiro espírito, da vida após a morte. Que a ciência acordasse e descobrisse a vida após a morte. Haveria uma mudança total de paradigmas dos rumos da humanidade. Eu gostaria que fosse assim, que não houvesse apocalipse nenhum para poder transitar para a era da luz. Mas o nosso mundo é diferente. Tem coisas que a gente não compreende direito. Por que houve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? O homem se degradou. E a Terceira Guerra Mundial é inevitável. Você olha para o mundo, as pessoas estão guerreando até hoje. Estão morrendo, se matando, destruindo, jogando bombas. 2007. Nós estamos agora essa palestra em novembro de 2007, final de novembro, às beiras do Natal do 2008. O mundo ainda está em crises. O que esperar de uma civilização como essa? Né? O que esperar? Então é isso, gente. Por hoje é só, tá? Cada um de vocês, em sua cidade, em seu estado, vai reunir pessoas para estudar, para procurar aperfeiçoar sua alma, seu espírito, seu coração. E sempre você vai pensar na possibilidade do apocalipse estar próximo. Vai ser uma possibilidade na sua vida. Portanto, eu sempre ensino as pessoas a criar dois planos de vida, o plano A e o plano B. O plano A é um plano de vida sem apocalipse, sem nada, vou fazer isso na minha vida, vou trabalhar, vou construir isso, vou treinar interiormente. E o plano B é o chamado plano de emergência, que deve estar guardado na sua manga. Ou seja, se os sinais proféticos se intensificarem, e você está olhando, atento, você vai aplicar o plano B. Se o holocausto nuclear acontecer, você também vai estar pronto para aplicar o plano B. Ele já vai estar preparado na sua consciência, na sua vida, e sabendo que você vai ter que fazer uma mudança radical nos rumos, porque a humanidade vai sofrer uma guinada radical em todo o seu processo de existência. Ok? Então guarde esses dois planos na manga. Tá?
Planeje a sua vida com essas duas possibilidades. E eu tenho certeza que aí você não vai se frustrar. Ok? Namastê, muita paz e até o próximo encontro aí. Muita paz.